bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente mergulha nos textos litúrgicos aqui, de 12 de setembro de 2025. Temos a primeira carta a Timóteo, Salmo 15 e um pedacinho de Lucas. E a nossa ideia, é tentar tirar dali o suco. O que esses textos falam sobre se conhecer melhor, sobre misericórdia, sobre mudança de vida mesmo. É curioso ver como eles se encaixam, sabe? Vamos começar então pela primeira carta a Timóteo. O que me pega ali é a virada na vida de Paulo. Parece mesmo quase um GPS divino falando, recalculando rota. O cara que, como ele mesmo diz, blasfemava, perseguia e insultava. Exato. Virar apóstolo. E ele fala da graça que transbordou. Nossa, essa imagem do transbordar é muito forte. Uma mudança, assim, uau! É demais, né? E essa virada toda, ela só faz sentido se a gente pensar na misericórdia de Deus. O próprio Paulo fala que agiu por ignorância, né? Quando ainda não tinha fé. Ah, sim. Isso mostra uma coisa fundamental. O erro do passado, mesmo um erro feio, não te define para sempre. Pelo contrário, às vezes é justamente ali, na fraqueza assumida, que a graça de Deus, que é esse socorro de graça mesmo, né, como a igreja ensina, age com mais força. A história de Paulo é tipo a prova viva disso. Nossa, olhar para a misericórdia desse jeito muda como a gente encara as próprias mancadas. Interessante mesmo. Agora, pulando para o Evangelho de Lucas, tem aquelas imagens super conhecidas, né? O cego guiando outro cego. Clássico. E a história do cisco no olho do outro versus a trave no nosso. Lembro de um comentário que comparava isso com alguém tentando dar dica de organização para o amigo, mas o próprio quarto da pessoa tá um caos total. Exatamente. É, assim, um tapa na cara da hipocrisia, né? Meio desconcertante até. Totalmente. A análise ali é clara. Primeiro, olha para você, depois você pensa em julgar ou corrigir o outro. Quando Jesus fala, tira primeiro a trave do teu olho, ele não está dizendo para a gente ser omisso, para ignorar o erro do irmão, não é isso. Certo. Ele está colocando a condição para que a ajuda seja real, sabe? Que não seja só pose. A ordem é, primeiro faz o trabalho interno, honesto, humilde, de encarar as suas próprias travas, as suas falhas gigantes. Que geralmente não são pequenas. Pois é. Só depois disso, com um olhar mais limpo por essa autoconsciência e pela misericórdia que você mesmo experimentou, é que dá para tentar ajudar o outro sem ser hipócrita. O foco não é ser juiz, mas tentar ser mais parecido com o mestre em humildade e verdade. Entendi. Então, para ajudar de verdade, primeiro a gente precisa se enxergar de verdade. Parece um trabalho para a vida toda, né? E nada fácil. E o Salmo 15, como ele entra nessa história toda? A frase que fica martelando é: o Senhor é a porção da minha herança. Uma fonte até comparou isso a ganhar na loteria, tipo o maior prêmio possível que muda tudo. Exato. E é mais radical do que parece hoje. Naquela época, herança era terra, era segurança, era a identidade da família, era tipo tudo. Verdade. Então, dizer que Deus é herança era ir totalmente contra a maré. Significava tirar o chão da sua segurança das coisas materiais, do status, das conquistas e colocar essa segurança direto na relação com Deus. Uau! Meu destino está seguro em vossas mãos, diz o salmista logo depois. E essa confiança não é ficar parado esperando, não. Ela te move a buscar orientação. O Senhor me aconselha, até de noite me adverte o coração. E gera uma alegria profunda, que a tradição liga àquele desejo de felicidade que Deus colocou na gente, sabe? É achar o valor de verdade onde ele não se perde. Então a gente tem Paulo transformado pela graça transbordante, o chamado forte do Evangelho para olhar primeiro para si e essa confiança radical do Salmo em Deus, como uma verdadeira segurança. Qual que é a linha que costura tudo isso? O que conecta essas três leituras? Olha, a linha parece ser um caminho bem desafiador de cura por dentro e de reorientar a vida, sabe? O Evangelho meio que faz o diagnóstico. A gente costuma ser cego para os próprios defeitos, para essa trave da hipocrisia que atrapalha a visão. Certo, o diagnóstico. Aí, a primeira leitura vem com um testemunho poderoso de que a cura é possível. Paulo. O passado terrível dele foi virado do avesso pela graça transbordante. Mostra que a mudança é real, por mais radical que seja. O testemunho da cura. Isso. E o Salmo, então, apresenta a atitude que sustenta essa vida nova. Colocar a confiança e a segurança não mais em si mesmo
ou na opinião alheia, mas em Deus como a única herança que vale. A mensagem que fica e que a própria igreja vive ao se reconhecer feita de pecadores precisando de misericórdia é que a transformação de verdade começa quando a gente reconhece com honestidade a nossa própria necessidade e se abre para essa misericórdia que cura. Isso muda tudo. O foco sai do julgamento do outro e vai para o testemunho da nossa própria mudança. Entendi. Faz todo sentido. Então o caminho é sair da ilusão sobre nós mesmos, daquela mania de projetar nossas falhas nos outros, para uma autoconsciência mais honesta. Um caminho que pode doer, imagino, mas que a misericórdia torna possível. E isso muda onde a gente busca segurança e como a gente se relaciona. Exatamente. E aí fica uma provocação para a gente pensar que vai além do pessoal. Se esse princípio de tirar primeiro a própria trave fosse levado mais a sério, como isso poderia mudar não só nossos relacionamentos próximos, mas, sei lá, a dinâmica dos debates públicos, das polarizações que a gente vê por aí, até os conflitos sociais? Nossa. O que mudaria se o ponto de partida fosse sempre reconhecer a própria limitação, a própria parcialidade? É uma pergunta forte para a gente continuar mastigando, né? Bom, essa foi nossa análise mais a fundo dos textos de hoje. A gente agradece a companhia de vocês nessa exploração.